Então, a candidíase, ela é provocada por um fungo chamado Candida albicans, né? E nós temos esse fungo em várias áreas do nosso corpo. Só que, em determinados momentos, eles se proliferam, né? Eles aumentam de quantidade. Então, quando isso acontece lá no nosso útero, nós vamos falar mais aqui sobre a candidíase uterina, né? Que são as doenças relativas a mulheres. Quando acontece isso, é porque por trás tem um conflito biológico. O fungo, na verdade, ele tem um propósito aí na nossa vida, né? Assim como os outros micro-organismos também, as bactérias, as micobactérias, que são as bactérias mais antigas, né? Ele tem um propósito. E o propósito é justamente preservar o funcionamento do nosso corpo. Só que isso vai trazer um estado que nós consideramos doença, né? Mas o fungo está ali exatamente naquele momento, corrigir alguma coisa que aconteceu que está errado ali, né? Então, o fungo vem para fazer essa correção. Porque a candidíase, ela já é um sintoma que aparece na fase de cura, né? Então, ela só vai aparecer na fase de cura. Antes da cândida, do fungo da cândida aparecer no nosso corpo, teve algum evento que teve uma fase ativa, né? Por exemplo, aqui no caso, é uma proliferação celular. Quando afeta o útero, né? No caso aqui que a gente está falando da candidíase uterina. A candidíase também aparece em homens, né? E também aparece em bebês. É muito comum, né, aparecer em bebês, na boquinha do bebê, né? E falando de ser comum, em cada 4 mulheres, 3 têm, ou já teve, ou vão ter a candidíase. É muito comum, porém não é normal, né? A gente fala comum, que é comum, mas não é normal. Então, os conflitos biológicos que estão por trás da candidíase, um conflito principal deles, aqui no caso que a gente está falando hoje, é um conflito feio, né? É um conflito envolvendo um problema com o sexo oposto. O que seria esse conflito feio? Seria, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, sentir-se humilhada, né, por um homem. No caso aqui pode ter sido um abuso físico, um abuso sexual, né, um abuso até emocional. Insultos verbais podem trazer esse conflito também, esse conflito feio. O comportamento ofensivo, às vezes o assédio de um colega, às vezes até no trabalho, o assédio de um colega de trabalho. Um exame, você vai fazer um exame ginecológico, ele foi muito invasivo, ele foi muito angustiante para a pessoa, pode gerar também esse conflito que vai depois trazer a candidíase. Então, o que acontece? Deixa eu explicar o processo ativo da candidíase. A pessoa passa por um conflito, vamos supor aqui um conflito de ter que ter uma relação física, seja com o marido, no momento que ela não queria, né? Uhum. Isso vai entrar um conflito feio envolvendo o sexo oposto, né? E ela, nesse momento, ela sentiu dor, porque ela não estava no momento relaxada, ela não estava no momento que ela queria também, né? Então, ela faltou lubrificação, faltou um monte de coisa. O que o corpo dela vai entender? Vamos proliferar as células dela para que haja uma maior lubrificação, aumente o muco, né? Para haver uma maior lubrificação e para que ela não tenha a dor, né? No caso aí do abuso, que eu estou dando de exemplo. Sim. Quando passa essa situação, quando no fim, ela tem a relação com o marido, mas passou essa situação, ela aceitou, passou essa situação, ela entra na fase de cura. O que acontece na fase de cura? Toda aquela proliferação celular que teve a mais, todas aquelas células a mais que aconteceu ali no útero, o que vai acontecer? Os fungos vão vir a mais, né, para eliminar todas aquelas células a mais que foi criada ali naquele momento. E nesse momento que vem mais fungos para eliminar aquelas células, é que se dá o nome de candidíase. Por quê? Porque são muitos fungos, é um aumento, é mais do que o normal.
né? Eles vêm ali para comer, vamos dizer assim, eles vão fazer uma faxina. Eles vão comer todas aquelas células a mais que proliferaram ali e tudo isso vai ser eliminado. Aí vai aparecer o quê? Vai aparecer aquela substânciazinha branca, né? Que parece um queijinho desmanchado. Vai aparecer a vermelhidão, vai aparecer o inchaço, pode dar suores noturnos, febre, né? Tudo como sintomas que a candidíase está ali, os fungos estão ali em volume maior. Vai também ter o desconforto, né? Quando você vai no banheiro fazer xixi, vai arder, né? Então, nesse momento, quando a mulher vai lá no médico, o que o médico vai fazer? Ele vai receitar primeiro vai fazer um exame e ele vai receitar um remedinho. No exame, o que vai acontecer? Vai dar lá um número aumentado de fungos, né? E aí, quando tem esse número aumentado de fungos, qual é a leitura que vai fazer disso? Ah, tem uma infecção ali. Vamos dar um nome para essa infecção? Candidíase. Então, o nosso corpo ele sempre vai estar com esse alerta ligado. Quando a gente passa por um conflito, ele tem um programa específico onde ele vai ativar toda essa movimentação aí celular, seja com bactérias, com fungos, sempre no intuito de nos proteger, com o propósito de nos proteger. Então, lembrando, a candidíase, ela vai aparecer sempre já na fase de cura, numa fase de cura, né? Quando a gente entra com uma medicação, a gente interrompe um pouco esse processo. Pode ser que você vai tomar uma medicação, você vai melhorar lá da candidíase, ela vai diminuir aquele sintoma, vai desaparecer o sintoma. Mas você vai ficar sempre com aquele registro ativo. Então, sempre que você passar por alguma situação que lembre aquela primeira situação onde ativou aquele conflito biológico, e lembrando, para ativar o conflito biológico, precisa ser uma situação inesperada, impactante e vivida em isolamento, que é quando a pessoa vive, aquilo é só ela que está sentindo aquilo, só ela que sabe o que ela está passando. Inesperado, né? Acontece de repente, ninguém está esperando por nada. É como se fosse um susto que saiu da rotina, né? É algo que aconteceu que saiu do seu normal, né? Não precisa ser nada grandioso, mas é alguma coisa diferente que aconteceu na rotina da pessoa que trouxe essa sensação ou de um conflito feio, de ter vivido uma situação de um conflito feio com o sexo oposto, ou porque foi fazer um exame ginecológico e se sentiu invadida. Tem vários exemplos de conflito. Cada pessoa tem uma história diferente. Então, quando a pessoa entra com a medicação, ela vai diminuir a quantidade dos fungos, né? Vai ser restaurado a útero, a parte lá do útero, que vai demorar um pouco mais. No caso, se a gente consegue passar por esse processo sem muita medicação, o que acontece? A restauração é mais rápida, né? Imagina assim, ó, o exemplo que o próprio Dr. Hammer dava, que existe um incêndio, só que nós não conhecemos o bombeiro. Nós não sabemos que o bombeiro é aquele agente que vai ali para apagar o fogo. Então a gente passa por um lugar que está pegando fogo e vê lá um monte de homenzinho segurando a mangueira lá apagando o fogo, né? Nós não sabemos que o bombeiro está ali para apagar o fogo. O que a gente vai falar? Ah lá, quem é o culpado por estar pegando fogo? Aqueles homens que estão jogando aquele líquido que está fazendo o negócio pegar fogo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos matar esses homenzinhos. É a mesma coisa que acontece no nosso corpo. Os fungos estão ali para fazer um equilíbrio, para equilibrar o que antes teve uma proliferação, né? Só que quando entra a medicação, essa medicação vai matar todos esses fungos. Eles vão continuar ativos ali, mas vai demorar um pouco mais. Se exterminar tudo e não eliminar o registro, a candidíase vai voltar. Quando ela sentiu um cheiro de alguma coisa que estava
naquele evento, quando ela pode ouvir uma palavra que vai lembrar daquela situação, pode estar presente ali no ambiente que vai lembrar ela daquela situação, alguma palavra que foi falada ali na hora que vai relembrar ela daquela situação. Então, tudo isso são chamados trilhos. E isso precisa ser eliminado encontrando a causa raiz. O que aconteceu antes de aparecer o primeiro sintoma da candidíase. E os efeitos que a candidíase vai trazer vai depender muito da percepção daquilo. Se foi alguma coisa muito intensa, uma coisa muito grandiosa, por exemplo, a pessoa foi assediada no trabalho, né? Se foi um evento para ela, ela percebeu aquilo como muito grave, a proliferação celular que vai acontecer na fase ativa vai ser maior, né? Consequentemente, quando vier a candidíase, quando vier os fungos para eliminar toda aquela proliferação, vai vir muito mais fungo. E aí, essa restauração vai ser muito mais intensa também. Vai vir o cheiro, né? Vai vir mais dor, vai vir mais ardência, né? A gente fala massa de conflito. Você percebeu de uma forma muito intensa, o sintoma vai vir também de uma forma bastante intensa, né? E também eu não estou falando aqui que a gente não deve tomar o remédio, né? Tem situações que você precisa, foge do controle, né? Que precisa entrar ali uma medicação até ajustar essa situação toda, né? Tirar todo aquele desconforto também. Mas isso não pode ser esquecido de buscar a causa raiz. Mesmo que você passou por uma crise de candidíase, você não conseguiu ficar sem a medicação porque trouxe muito desconforto. Melhorou? Passou aquela primeira sensação, aquele primeiro desconforto? Busca ajuda para encontrar a causa raiz. Porque esse processo não vai mais se repetir, né? Porque o corpo, quando a gente encontra a causa raiz, o corpo vai falar assim, ó, aquela informação que a gente tem cerebral inconsciente vai falar assim, não preciso mais desse comportamento. Ela não precisa, hoje ela tem uma outra percepção disso. Ela não precisa mais que o corpo manifeste esse comportamento. Que sempre, nunca tratar assim, só o sintoma, né? Amenizou o sintoma, busca um tratamento, existe possibilidade de curar, de fazer a autocura, né? Nós não curamos ninguém, né? Mas a gente ajuda a pessoa a promover a própria cura, né? A autocura, né? Então, o sintoma precisa ser tratado? Tá bom, trate o sintoma, mas busque também o tratamento para eliminar essa causa raiz.